Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês a parte da montagem do topo do bolo, da Masha e o urso, tá? Aqui nós estamos já com todas as peças prontas e na medida com que eu vou estar trabalhando, eu vou estar mostrando para vocês de acordo com o projeto que nós já fizemos lá na Silhouette Studio, tá bom? Então, primeiro nós vamos começar pela árvore, pela casinha da Masha e do urso, tá bom? Então aqui é a nossa base, que nós cortamos, nossa base em um papel marrom, tá? E o que eu vou fazer aqui na parte de cima? Eu vou trabalhar tudo com camadas, tá? A única coisa que eu não vou trabalhar com camadas vai ser a parte da impressão, que depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Então aqui, eu vou, essa é a parte da frente da casinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a fita dupla face na parte de trás. Então vamos lá. Já vou colocar as fitas. Pra gente dar aquela sensação de 3D. Tá? Só que agora, antes da gente colar essa parte aqui no bolo, na casinha, eu vou fazer dois detalhes antes, tá? O que é? A gente vai esfumar, pegar uma maquiagem que você tem mesmo, que você pode estar utilizando, você vai esfumar só as bordas. Por quê? Isso aqui é uma técnica que a gente fala que é sombreamento, tá? Nós vamos fazer um efeito envelhecido para dar vida no papel, para dar vida na figura. Então, esse trabalho de sombreamento, ele é muito legal, ele fica com um resultado totalmente diferente na hora que você vai fazer o seu trabalho. Então, pode ser um topo de bolo, tá? Então, se você começar a utilizar essa técnica aqui, eu tenho certeza que você vai ter um resultado final bem legal, tá? Então, ficamos assim. Outra coisa que nós vamos fazer então aqui, né? A mesma coisa, só que eu vou fazer com uma corzinha um pouco mais leve. Ó, um marrom, ó, tá vendo? Mas, Tica, vai esfumar o papel, vai sujar o papel. Essa parte aqui, ela tem que ficar assim mesmo, porque ela vai dar uma sensação mais realista, sabe? Na peça. Não sei se vocês já viram um trabalho de patchwork, eu acho bem bonito também aquelas peças de patchwork que eles trabalham. Tudo com papel, com esse efeito de sombra, tá? Eu acho que fica muito legal mesmo. E dá um outro efeito no resultado final da peça, tá? Não se preocupa, porque esses manchadinhos assim é assim mesmo. Então, terminamos aqui, eu vou centralizar e já vou colar aqui a minha base. Ótimo! Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a casinha daqui de cima, só que antes de começar a mexer, colocar dupla face, eu já vou fazer o efeito esfumado, tá? Nas bordas. Assim. Se você acha que você entrou muito para dentro, não tem problema, você pode pegar depois uma borrachinha e apagar, tá? Não tem nenhum problema também. Você pode dar uma apagadinha aqui, ó, só para ficar aquele efeitozinho de sombra. Isso aí é acabamento, tá, gente? Pronto. A mesma coisa agora, eu vou colocar dupla face atrás para dar aquela sensação novamente de peça 3D, de peça mais elevada, tá? De sombra. Pronto. Resolvido o nosso problema. Ok. Agora nós vamos fazer a janelinha,
tá? Aquela janelinha bem bonitinha que nós temos aqui. Só que antes de colocar a janela, eu já vou colocar a parte de dentro da janela. Aqui, gente, é só uma dupla face, ó. 1, 2, 3 e a nossa quarta janela. Dica, eu acho melhor, ao invés de colocar dupla face, colar direto. Tem problema? Não, fica a critério de vocês também, tá? Eu gosto muito de usar esse efeito de deslocamento, de profundidade, tá? Eu gosto de trabalhar com esse efeito, mas se vocês quiserem apenas fazer a colagem e não fazer a dupla face, também dá pra fazer. Só que olha como que aparece que a janelinha tá saltada. Fica um outro charme. A mesma coisa eu vou estar fazendo aqui. Só que eu vou dar uma esfumada também nessa lateral, tá? E dar mais uma vida na peça. A mesma coisa aqui, eu vou colocar uma dupla face. Novamente. Eu vou falar para vocês o seguinte, existe vários tipos de dupla face, principalmente para artesanato, que é aquelas fitas bananas, umas fitas dupla face que elas já vêm pronta, já vem cortada, já vem picotada, tá? Para você também tá fazendo os seus projetos. Tem diferença usar a fita banana específica ou tem diferença utilizar um outro tipo de dupla face? Não, gente, não tem diferença. Vai do investimento que você quer fazer, tá? Então, assim, se na sua cidade não tem aquela fita banana que tem na internet, que é específica para trabalhos de scrapbook, pode pegar outro tipo de dupla face normal também, e corta ela nos pedacinhos, não tem nenhum problema. Aqui, ó, no caso, eu tô utilizando essa daqui, ó. Como ela é muito fina, tá vendo? O que eu faço? Eu faço 2 camadas dessa daqui, tá? É uma fita dupla face também, mas eu utilizo essa porque ela é mais fácil de encontrar na minha cidade. E às vezes, por exemplo, quando eu faço compras de fora, eu trago, né, pela internet. Mas quando eu não faço compras de fora, eu compro na minha cidade, mas esse modelo mesmo, tá? Mas fica a critério de vocês também. Isso daqui não tem nenhum impedimento e não altera a qualidade do seu trabalho, porque ela fixa bem. Então o importante é fixar bem, tá? Mas o resto tá tranquilo. Então a parte de cima da nossa casinha aqui tá pronta. Agora eu vou trabalhar com as laterais, que vai ser a parte das folhas, tá? Só que antes, o que eu vou fazer? Aqui na silhuete eu cortei ela conforme estava no projeto. Só que em papel liso, tá vendo aqui, ó? Só que eu não quero que ela fique assim, eu quero que ela tenha uma vida, como se ela fosse uma textura. Agora eu vou passar ela na máquina de textura, eu vou trabalhar esse papel na máquina de textura com as placas que eu tenho. E daqui a pouquinho eu já trago para vocês o resultado que ela ficou. Então, gente, o que eu fiz aqui, ó? Essa aqui é a minha placa de textura. Tá? Essa aqui é a minha placa de textura e eu comprei ela, eu passei ela na prensa, tá? Para ela prensar o papel e eu consegui ter esse efeito aqui, ó. Eu consegui ter esse efeito, tá? Então ela fica como se fosse folha mesmo, ó. É como se fosse um 3D, sabe? Ela não fica mais aquele efeito liso na folha.
eu consegui trabalhar um efeito 3D aqui nessa folha. Eu achei bem legal. Eu gosto muito de trabalhar com textura nos papéis, tá? Porque dá uma vida, dá um charme mais na peça. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, continuando o que a gente já estava fazendo, eu vou colocar aqui as minhas folhas da árvore. Ó, então eu tô colocando a parte do relevo para cima, o fundo vai ser para baixo. Então temos que padronizar isso para as demais peças, tá? Aqui, então aqui essas minhas folhas vão ficar com 3 camadas. Isso. Olha que fofinho que ficou essa árvore. Tá? A mesma coisa eu vou colocar desse lado de cá. Como que você agrega valor ao seu trabalho? Como que você se diferencia no seu topo de bolo, no bolo que você vai fazer? Você consegue fazer a diferenciação usando técnicas e usando ferramentas que possibilite isso. Aqui eu não estou fazendo apenas a impressão do topo de bolo e imprimindo e colocando em cima. Não, eu estou trabalhando com camadas, eu estou trabalhando, esfumando os cantos para fazer um trabalho melhor, para ficar mais realista. Eu estou trabalhando com textura, tá? Para mim diferenciar, para não ficar apenas papel. Qual que é o objetivo? Trazer esse topo mais para a realidade, tá? Trazer para que ele fique mais vivo. Então esse é o objetivo, tá? E aí eu falo para vocês ainda, vocês querem trazer mais para a realidade? Vamos rodar então essas folhas aqui, ó. Vamos fazer com que elas fiquem mais realistas, tá? Você pode fazer isso tanto para dentro quanto para fora. Ó, uma leve curvatura para não ficar tão lisa, tá? 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 Só dá um efeitozinho assim básico nela. Tô usando um palito de churrasco normal, nada mais que isso. Com um palito mesmo de churrasco você já consegue dar um efeito diferente na peça. É só você saber as técnicas corretas. Ó, olha a diferença desse e olha a diferença desse. A diferença dos dois, entende? Então isso aqui a gente consegue aproximar, trazer um pouco mais perto de nós, tá? Que fica um pouco mais realista. Tira aquela questão apenas de papel. Eu vou contar uma história para vocês rapidamente do que aconteceu comigo, enquanto eu vou fazendo essas dobrinhas aqui. Eu fiz um evento aqui em casa, quando a gente tinha recém ganhado um campeonato, que eu e meu marido nós participamos do CTG e a gente dança, e nós tínhamos ganhado um campeonato em grupo e nosso grupo fez uma confraternização aqui em casa. E nessa confraternização eu mandei fazer um bolo e eu fiz um topo de bolo que era o troféu da nossa confraternização, né? E fiz em camadas, tudo, imprimi e tal. E aí eu coloquei esse topo de bolo e enfeitei a mesa e coloquei o bolo também. O bolo tava com bastante glitter, né? Eu mandei fazer um bolo com bastante glitter, com as cores da nossa bandeira lá do nosso grupo. Acontece que todo mundo imaginava que aquele bolo era um bolo falso, que eu estava colocando só para enfeitar a mesa, porque o topo ele representava o troféu que a gente tinha ganhado. E o bolo, todo mundo pensava que era um bolo de decoração, sabe? E nesse momento, aí terminamos a janta e tava assim, vamos servir o bolo. Aí foi que aconteceu que ninguém acreditava que aquele bolo era de verdade, pensava que era um bolo fake. Então, e essa realidade, essa sensação,
esse despertar para que não é apenas um bolo, é uma questão que você quer trazer o lado do bonito também para enfeitar a sua mesa, a mesa do convidado, a mesa da sua cliente. Então é isso que você tem que passar, essa sensação que você tem que deixar para a sua cliente, tá? E você vai ver que elas vão trazer esse reconhecimento para você, além do bolo tá gostoso, o bolo também está fazendo parte da decoração do evento, onde que vocês vão estar levando. Antigamente tinha muito isso, questão do bolo ficar no backstage, né, na cozinha, escondido. Só colocava um bolo falso ou, né, aquelas coisas assim. Agora não, agora o bolo, ele é o bolo de verdade. Então, o bolo de verdade com topo lindo de verdade para enfeitar a mesa. Então, as pessoas estão assim cada vez mais se aprimorando nessa técnica para deixar, além de gostoso, bonito. E é isso que a gente faz. É aqui que por isso que você está aqui e eu vou estar ensinando isso para vocês. Vamos lá? Continuando então, já fizemos as nossas duas árvores, o nosso efeito na folhinha para ficar mais bonitinho. Agora nós vamos fazer a nossa porta. A nossa porta vai ser assim, ó. Ó, a nossa portinha. Também vou trabalhar com esfumado nas duas, tá? Como eu já comecei, agora eu termino em tudo, tá? Para não ficar somente em uma peça. Então, já que a gente já começou a fazer, a gente termina em todos. Muito bem, agora eu vou colocar a dupla face. Já falei para vocês que eu gosto muito dessa pinça e se é uma coisa que eu recomendo mesmo vocês comprarem, que vocês não vão se arrepender, é essa pinça, tá? Essa pinça aqui, porque ela é muito boa por causa que ela tem essa ponta e às vezes o nosso dedo acaba, eu não tenho unha, então acaba não dando para pegar os materiais, sabe? E essa pinça, ela é ótima, porque e dá pra gente posicionar também, tirar a mão pra gente ter mais uma noção de enquadramento. Então, é muito boa. Essa ferramenta eu indico mesmo. Que outra coisa, depois que você comprar, você não vai mais conseguir sobreviver sem ela. Ela é muito boa. A da ponta fina, tá? Que tem a curvatura. Muito bem, eu vou só dar uma apagadinha assim para ficar um pouco mais menos tão manchado. Pronto. Opa, aqui. O projeto era assim. Então vamos lá. Colocar a nossa dupla face também. Muito bem. Vamos lá. Agora, nós temos mais duas janelas para fazer. Uma vai aqui e a outra vai aqui. Mesma coisa, dupla face em todas. Ah, Tica, mas preciso colocar dupla face em todos os cantos do meu projeto? Fica a critério de vocês. Eu não costumo não, tá? Eu coloco só para dar aquela sensaçãozinha de volume, para levantar ele um pouco mais, mas não coloco em todas não, em todos os cantinhos, tá? Só para dar aquele efeito mesmo. Agora a mesma coisa, as janelinhas. Mais uma janelinha. Outra janelinha aqui. Esse topo de bolo nós fizemos ele do zero, tá? A única coisa que nós pegamos, nós desenhamos esse topo de bolo inteiro. A única coisa que a gente pegou foi realmente a imagem da Macha e o urso. O resto nós pegamos ele do zero. E vai ficar lindo na hora que colocar no bolo. Eu não vou mostrar para vocês ele agora no bolo, porque o bolo ainda não tá pronto.
eu quero que você fique até o final, porque no final do vídeo eu vou mostrar para vocês a foto de como ficou esse topo de bolo no bolo de verdade, tá? Aqui eu tenho um protótipo que eu vou estar mostrando para vocês e como que ele vai ficar, a ideia de como que ele vai ficar, os elementos, os lugares que ele vai ficar. Mas aí no final do vídeo eu trago a foto do bolo para mostrar para vocês na hora que o bolo ficar pronto. Falta mais duas peças aqui então para nós finalizarmos toda essa etapa, tá? Que é a janelinha de cima da porta. Também tô trabalhando com esse sombreamento. Ah, manchou. Não tem problema. Às vezes a nossa mão acaba ficando por causa do efeito mesmo, mas não tem problema, tá? É só apagar com borracha depois. Pronto. E aqui finalizarmos com a parte verde. O bom é que eu assopro, sai no áudio e voa tudo minhas coisas aqui. Ai, ai. Gente, isso acontece, mas tá bom. Pronto, a nossa parte de cima está pronta, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o nome. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou fazer o nome com acetato? Então, o acetato tá aqui, nós já cortamos ele, tá? Não sei se dá pra vocês observarem aí, ó, tá vendo o reflexo da luz? É um papel transparente, é um plástico transparente, mais flexível, tá? E o nome, ele vai ficar aqui nessa altura aqui, ó. Então, o que eu quis trazer? Como a Masha é essa menininha aqui, a Masha é essa menininha aqui, tá? E o capuz dela é meio lilás, meio pink. O que eu fiz? Eu cortei o nome com um papel laminado. Na verdade, ele se chama lamicote, mas ele é bem grosso, sabe? Ele é bem grossão. Ó. Tá vendo que ele tem esse efeito de brilho na hora que você movimenta? É lindo esse papel, é lindo, eu adoro, 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 adoro. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu quis evidenciar o nome, tá? Então, o nome, eu não quis fazer ele em camadas, eu só vou fazer um acetato aqui para o nome ter um suporte, porque eu não fiz camadas para fazer a junção deles, e ele vai ficar tipo voando, tá? Mais ou menos assim. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui a nossa árvore e vamos trabalhar agora com o nome Júlia. A mesma coisa. Fita dupla face no lugar que você acha que vai realmente precisar. Não precisa colocar em todos os cantinhos, tá? Eu vou fazer ele meio viradinho assim, ó. Eu só vou colocar aqui pra mim ver o espaçamento. Ó. Tá? Vai ficar assim o nosso nome. Agora que eu já deixei ele no espaçamento, eu deixo ele aqui e vou tirando peça por peça pra mim saber aonde que eu vou alocar ele novamente. E se tiver meio tortinho alguma coisinha, você pode ter a opção de tirar e fazer de novo. Não tem nenhum problema, tá? Porque a dupla face, ela permite isso. Eu quero que ele fique um pouquinho torto mesmo. É bom você alocar, muito bom, porque aí você não se perde. Já aconteceu comigo momentos
de eu começar sem alocar aqui no saber os lugares, na hora que chegou lá no final não deu para chegar. Ai, que raiva, eu tive que tirar tudo de novo. Aqui os pontinhos, eu vou cortar uma fita dupla face um pouquinho menor, mais fininha, nos pontinhos, e a gente vai colocar em cima do nosso i. Olha lá, ó. Viu? Mais um. Deu. Olha que lindinho que ficou. Certo? Agora, como que a gente vai fazer para fazer a colagem dessa parte de cima com essa parte de baixo? Existe essa possibilidade aqui, ó. Eu coloquei um palito desses canudos de papel, sabe? Que a gente compra nessas lojas de festa de embalagens. Eu peguei esse palito aqui e eu vou colocar aqui atrás, ó. Bem no cantinho, bem na pontinha aqui, ó. Tá? Então eu nem vou usar ele inteiro, porque eu vou colocar ele aqui, ó. Tipo assim. Vou colar com cola quente e vou colar a pontinha dele aqui, ó. Só para dar essa sensação mesmo de um pedacinho da árvore tá subindo. Vamos lá. Eu vou cortar esse canudo um pouco. Ou eu deixo aqui para dar sustentação? Eu vou deixar. Eu vou deixar para dar sustentação na parte de baixo, tá? Então vamos lá, ó. Vai ser assim. Isso. Vamos lá. Então eu vou colar até aqui o meu palito de papel. Não reparem a minha cola que tá horrível. Vira rapidamente e olha para ver se tá alinhado. Se não tiver alinhado, ajeita o palito. Pronto. Agora aqui é só uma pontinha, tá, gente? Ó, só um pequetucho. Nada mais. Quero ver o pessoal, depois da legenda, colocar pequetucho. Pronto. Prontinho. Tá? Vou deixar secando mais um pouquinho. Ó. Vou tirar um pouco aqui do que sobrou. Eu quero que fique, não fique essa cola sobrando. Então eu vou tirar a cola aqui dessa lateral, das duas laterais, para aproveitar que ainda estava quente. Já tirei, tá? Então já ficou aquele acabamento, ó, melhor aqui na parte da frente, no acetato, tá? Coloquei o palito de churrasco, colei somente esse pedacinho aqui, enfiei um palito de churrasco aqui dentro, para ele dar mais sustentação na parte de cima do bolo, tá? Eu já vi acontecer muito isso daí, que você tem que prestar atenção nisso, porque você faz, às vezes o topo ele é grande, tá? Alto, né? E acontece dele ficar molenga. Então você tem que colocar uma estrutura para dar sustentação aqui atrás, nem que você reforce com um palito de churrasco ou você reforce com qualquer outro espátula ou ferramenta aqui embaixo, aqui atrás. Mas aqui atrás você tem que ter uma estrutura boa para ele não ficar molenga, tá? Então para ele não ficar mole. Aqui ele tá sustentando, ó, tá? Então aqui já tá perfeito para nós. Aqui a altura que eu deixei de 8 a 10 centímetros, tá? Geralmente eu gosto de deixar menos de 10, porque como esse bolo aqui, a altura dele vai ser 10. Então eu gosto de deixar 9, eu gosto de deixar 8, a altura dessa parte aqui do bolo, para enfiar o palito dentro do bolo, tá bom? Então a parte da nossa árvore está pronta. Vou deixar aqui do ladinho, depois a gente vai pegar ela novamente. Vamos fazer agora os cogumelos.
Então vamos lá. Os cogumelos, a parte deles estão aqui, tá? Isso aqui nós já fizemos o projeto no computador, lá no Silhouette Studio, tá? E agora a gente só vai fazer a colagem desses elementos. Como eu comecei a trabalhar com esfumado, eu vou fazer esfumado aqui também, para ficar todas as peças padrão. Na parte de baixo, só para dar um leve detalhe, uma vida na cor da peça. Como isso aqui não é impressão, é só corte de papel colorido, tá? Existem duas técnicas de fazer topo de bolo. Ou você faz ele com a impressão, ou você faz corte com papéis coloridos e faz montagem de camadas. No nosso caso aqui, nós estamos fazendo corte com papel colorido. A parte de cima também, vou fazer um esfumado só no rosa. O branco, como ele vai ficar embaixo, então não vai precisar. Mesma coisa nos outros dois cogumelos. Aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é o que vai dar o efeito realista na peça, na hora que vocês forem montar. Sem contar que fica lindo. Eu acho que fica muito lindo. Pronto. Certo, agora a gente vai colocar os cogumelos com fundo branco. Mesma coisa, dupla face. Não preciso colocar dupla face em todos os cantos, tá? Coloque só para dar aquela sensação de 3D mesmo na peça. Aqui nós vamos colar a parte de cima do nosso cogumelo. Pronto. Olha lá, olha que fofinho. Pronto. Um tá pronto. Agora vamos fazer o segundo cogumelo. E aqui mais uma vez vou colocar o cogumelozinho maior. E aqui também, mais uma vez, vamos colocar o outro cogumelo. Se você quiser só dar um retoque no esfumado, também pode ficar à vontade. Então, mais uma vez, não é apenas impressão, é deixar a sua identidade, é deixar com que a cliente fique feliz com os detalhes. Isso aqui, gente, muitas vezes, eu falo para vocês, a gente não consegue transmitir esses detalhes numa foto. A gente consegue com uma iluminação boa, só que os detalhes mesmo, é só a pessoa vendo ao vivo. E ela vai ficar muito feliz quando ela vê esse detalhe, esse acabamento diferenciado que você vai estar fazendo no seu bolo. Esses são os cogumelos, já estão prontos. O que eu vou fazer aqui com o meu cogumelo? Vou pegar um palitinho daqueles de licor mesmo, né? E eu faço a colagem na parte de trás, porque isso aqui vai dentro do bolo, tá? Então já vou deixar aqui do ladinho para no final a gente colocar no nosso protótipo. E depois, no final do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como que vai ficar esse topo de bolo no bolo de verdade. Vou mostrar para vocês a foto do bolo. Qual que é a ideia aqui? Nós temos o 2 em 3 camadas, tá? Então, nós temos o rosa, o verde e o bege, que vai estar combinando com a parte de cima da nossa árvore, tá bom? A mesma coisa, quando eu comecei a trabalhar com sombreamento, eu faço sombreamento em todas as peças. Então, aqui eu vou continuar fazendo o nosso sombreamento, só em volta. Ah, mas eu passei muito, tem problema? Não, porque ele vai ficar embaixo, vai dar aquele efeito envelhecido na peça. Pronto. Ok.
Vamos colar a dupla face aqui. Ótimo. E a parte de cima do 2. A mesma coisa aqui, eu vou continuar com efeito esfumado na parte de cima do 2. Só que esse 2, ele não vai ser só isso, tá? Eu vou colocar nesse 2 uns strass que combine com a parte de cima do bolo, do topo de bolo. Vou apagar um pouco só para mim padronizar essa sombra. Vou dar mais uma enfatizada aqui, ó. Ótimo. Perfeito. Beleza. Agora eu vou colocar o strass. Então, o strass que eu vou estar utilizando vai ser esse daqui, tá? E eu vou fazer umas 2 fileirinhas aqui para fazer o contorno do 2. Então, vamos lá. Aqui, ó. Não vou fazer no canto, porque eu não quero que apague meu efeito da minha sombra. Vou aplicando, ó, e já vou grudando ele. Olha que lindo. Acho que dá até para continuar aqui, ó. Olha que legal. Aqui no final, corto. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Dá até para deixar reto. Corto. Aqui dá para mim fazer mais uma, para mim enfatizar nos intervalos. Não vai dar intervalo. Vamos tirar então. Vai de novo. Vou colocar na frente, ó. Isso entra no processo criativo de vocês. Aqui eu tô dando uma ideia, mas você pode vir e colocar na onde você quiser, tá? Na onde você acha que vai ficar e vai combinar mais. E outra coisa que eu coloco também, que eu sempre falo, se você mandou a arte para sua cliente, a cliente aprovou, faz parte do processo de criação, é bom acontecer isso porque você envolve a cliente, você mostra para ela que a opinião dela é importante, e até também para você se resguardar com relação a você fazer uma arte, ela não gostar e depois ela não querer. Então, ela dando um ok para você é muito legal isso, né? Só que esses detalhes não tá no projeto. Esses detalhes você está colocando a mais. Então, esses detalhes é onde que ela vai ficar feliz, ela vai ficar muito contente de ver todo esse trabalho, todo esse detalhe, toda essa particularidade que você tá colocando no projeto dela. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Aqui é o seguinte, o 2 tá pronto, tá? Que a gente vai colocar da idade. Eu tive uma ideia agora aqui comigo. Eu vou pegar esses strass. Eu fiz isso num outro topo de bolo meu, que eu fiz de acetato também. Olha, tô cortando a mesa. E o pessoal gostou demais. Eu tive bastante comentário positivo na internet desse topo de bolo. Eu vou colocar umas pedrinhas aqui, ó. Ó. Olha que lindo que fica. Só um mimosinho. Uns pinguinhos de luz, sabe?
para vocês verem como que vai ficar delicado. Menina, né, gente? Menina, a gente pode trabalhar essas coisas assim, né? A gente tem a liberdade. Eu falo para as minhas clientes, eu amo fazer coisas para as meninas. Eu tenho 2 menininhos, 2 guris. Não é que eu não faça para eles também, eu faço. Só que menina, a gente consegue trabalhar mais com strass, consegue trabalhar mais com brilho, né? Com glitter. Não que o menino também a gente não consiga, a gente consiga, mas é mais difícil dependendo do tema, né? Porque limita a gente na confecção de elementos, né? De ferramentas. Olha que lindo que ficou. Estão vendo? Fofinho, né? Adorei. Agora nós vamos pro urso, tá? Aqui no urso, o que eu vou fazer com ele? Eu imprimi esse urso 2 vezes. Lembra que eu falei para vocês a respeito do topo flexível, que ele tem que ter sustentação? Justamente, tá? Quando eu trabalho com impressão, uma particularidade minha, tá? Eu gosto de trabalhar com mais de uma camada de impressão. Por exemplo, se eu fosse pegar e colocar só esse daqui no palito, sabe? Eu acho que ele fica meio molenga, ó, tá vendo? Então, eu não gosto, sabe? Eu não gosto. Então, o que eu faço? Eu imprimo 2 vezes a mesma arte, corto a mesma arte 2 vezes e coloco um em cima do outro. Aqui. Certo? E cola ele em cima do outro. Então ele vai ficar mais, ó, mais firme, ó. Ele não mexe tanto quanto ele estava mexendo antes. E também isso faz com que demonstra, na hora que você vai virar de lado assim, ele demonstra profundidade, ó. Tá? Você demonstra que tem mais de uma camada. Teve projetos que eu fiz que eu já fiz até 4 camadas de impressão, para ele ficar bem saltado, sabe? Vai de arte por arte, vai de projeto para projeto, não é assim, mas eu gosto de colocar camadas por causa disso, que ele dá uma sensação na hora que você mexe assim, ó, que dependendo do ângulo que você está olhando o bolo, ele dá uma sensação de profundidade. Eu gosto muito disso, de fazer esse trabalho com duplar as imagens, tá? Mais uma vez aqui a nossa macha. Aqui também. Ela é dupla. E eu também vou colocar ela no palitinho. Já estamos finalizando o nosso topo de bolo da macha e urso. Só falta o seguinte, as flores. Temos flores também. Olha aí como que ficou. Legal. Estão vendo? Super legal. Nós temos agora as flores, tá? As flores, eu vou fazer aqui o processo com vocês com 3 flores, tá? Que é o que a gente tinha colocado no projeto. A mesma coisa, eu fiz um corte lá de uma flor normal, de 7 pétalas, e vou pegar um palito de churrasco, na ponta fina do palito de churrasco, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrando para dar um efeito de tirar aquela ideia de papel reto, trazer mais para nossa realidade. Ó, para ficar com mais detalhes, ó. Tá vendo? E aqui no meio eu não vou colocar dupla face, eu vou colocar cola mesmo. Você fica a critério seu colocar cola cola quente ou uma outra cola que você quiser, também não tem nenhum problema. Vou colocar um pouquinho de cola e vou colar.
o miolinho ali dela. E aí você ajusta pra ela ficar invertida, sabe? Tá? A mesma coisa aqui na nossa flor. Ui. Eu vou colocar mais uma camada, porque eu acho que dá outra ideia. Olha como que fica mais bonito. Segura um pouquinho. No projeto, gente, eu cortei um papel, tá? Só que isso pode acontecer muito na hora que você vai montar o seu projeto do seu topo de bolo. Às vezes não fica legal do jeito que você imagina que vai ficar. E somente com a prática e com o tempo você vai fazer isso daí. Aqui não vai ficar legal se eu colocar isso aqui, ó. Ó, estão vendo? Eu não sei, eu tô indecisa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pérola para mim olhar, para ver como que vai ficar do lado. Se eu faço com pérola ou se eu faço com esse papel aqui. E para ver o que eu vou gostar mais. Mas se você quiser deixar só o papel, também não tem problema. Ó, pode deixar. Mas se você quiser colocar pérola, também fica a critério de vocês. Eu vou olhar qual das duas que vai ficar mais bonita. Então, aqui tá as pérolas marrom, ó. Ó, só vou botar aqui pra gente dar uma olhada. Ah, como mudou, né? Outra coisa, né? Uma pérola marrom. Mas eu não tenho pérola marrom, não tem problema. Você pode cortar um papel marrom e colocar ali também. Mas eu vou colocar aqui essa pérola que eu achei que ficou mais delicada. Então, eu fiz aqui três camadas de flor. Tá? A mesma coisa eu vou fazer agora outra com vocês aqui e vou colocar uma pérola no meio. Aqui eu fiz uma pétala menor um pouco, porque essa pétala eu vou colocar ela na árvore, tá? Aí, ó, as 3 flores, conforme eu tinha combinado com vocês. Agora, nós vamos fazer a montagem de todos esses elementos no nosso protótipo. Então, vamos lá agora, para mim montar no protótipo como que vai ficar todos os elementos, tá? Então, lembrando que eu tenho um bolo falso aqui de 20 centímetros, pra gente tá analisando como que vai fazer a montagem desses elementos. Então, tá aqui a parte central, que vai ser a nossa árvore. Quando você não tem o bolo pronto e você tá fazendo o topo primeiro,
É legal você ter um bolo falso ou qualquer outra coisa assim, um isopor mesmo, para mostrar mais ou menos, para a gente identificar na onde que vai ficar os elementos no bolo. É interessante por quê? Porque a gente fez esse estudo no computador, mas pode acontecer de na hora que a gente está colocando aqui, dar algum problema de ajuste, você tiver que ter que arrumar, dá tempo ainda, porque você ainda não fez o bolo, né? Então eu acho legal fazer isso antes de colocar no bolo de verdade, tá? Então aqui tá a nossa parte central, aí eu vou colocar aqui o nosso número 2 na frente. Só que como que eu tô com a dupla face aqui, eu não sei se ela vai grudar certinho, tá? Mas isso aqui vai no chantilly. Colei com dupla face mesmo, só pra gente ver, tá? Vou colocar uma flor aqui do lado desse número 2 e uma flor aqui desse lado do número 2 também. Olha lá como que ficou lindo, ó. Essa flor, tá? Aqui em cima eu vou colocar os cogumelos nessa lateral. Eu vou colocar aqui nesse cantinho, estão vendo? A florzinha menor. Então, vou colocar uma dupla face na flor e vou colocar ela aqui, ó. Na hora de colocar, eu só dou uma ajustada nessa flor para ela ficar melhor. Vamos colocar então aqui o urso. Tá? Mas que ele fique de uma maneira que ele não tampe toda a árvore. Pronto, aqui meio de ladinho. E a marcha aqui. Ele meio que olhando para ela e ela meio que indo pro lado dele, tá? Aqui a gente vai conseguir colocar aqui ainda, ó, mais um cogumelo. Prontinho. Gente, esse foi o nosso topo de bolo da Masha e o Urso, tá? Colocamos no protótipo, já verificamos como que vai ficar, tá? Então, tá todos os elementos no lugar certo, ficou dentro do tamanho, isso aqui que você tem que fazer, ó, a verificação, ó, ele tá alinhado, tá? Ele não tá desproporcional, tá vendo aqui, ó? Ele tá proporcional ao bolo, tá? E isso é muito importante para não ficar aquela coisa muito grande ou também para não ficar aquela coisa muito pequena para um bolo, né? Então, o legal é isso, você conseguir dimensionar todos os elementos do seu bolo, do seu topo de bolo, dentro do seu bolo, tá? Isso é o importante que você tem que ter. A dimensão, o tamanho, você tem que conhecer o tamanho da sua forma, você tem que saber a altura que você vai estar fazendo, para que todos os elementos eles ficam proporcional dentro do seu bolo, tá? Para não ficar uma coisa nem tão pequena e nem muito grande, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês as fotos do bolo de verdade, como que vai ficar esse topo de bolo no bolo de verdade, e eu vou estar mostrando agora para vocês. Qualquer dúvida, pode postar nos comentários do vídeo, tá? Que a gente vai estar ajudando vocês e vocês respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!